Olá, eu sou o Cristóvão do Enotas e nesse pequeno vídeo eu vou abordar a certificação digital. Que bicho é esse, afinal, né? O que é um certificado digital? O certificado digital, ele é basicamente uma identidade por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tem também isso para servidor, enfim, não vou entrar nesses detalhes mais técnicos, mas digamos que seja uma identidade que vai te representar perante uma outra pessoa, um órgão, por exemplo, do governo, a sua prefeitura, enfim. Geralmente você ouve falar dele quando você precisa começar a emitir nota fiscal eletrônica, né? Então, esse documento vai te representar, por exemplo, na hora de emitir nota fiscal de serviço eletrônico, na frente da sua prefeitura, para ela saber que é você mesmo que está comunicando com ela. Você fala para ela, eu sou o CNPJ tal, razão social tanta, e aqui a prova, que é o certificado digital. Não todas as prefeituras trabalham dessa forma, tá? Então pode ser que a sua prefeitura não seja obrigada, não obrigue a utilização do certificado digital, mas aí ela utiliza outros meios de identificação. Mas basicamente é isso. Então é uma identidade. Se você também pode utilizar o certificado digital para assinar documentos. Então, o que acontece nesse processo, assim, bem rapidamente? Quando eu tenho um documento, vamos pegar o caso do Enotas na hora de assinar uma nota fiscal eletrônica de serviço, na hora de mandar para a prefeitura. Não só o certificado digital vai ser utilizado para te identificar, para identificar a sua empresa, mas também para, quando eu falo assinar, é pegar o conteúdo da nota fiscal, que geralmente é um XML, né? Não sempre, tá? Mas vamos pegar um caso mais típico. É um XML, que você não precisa entender o que é um XML, é um formato texto, é um arquivo texto, digamos. E aí eu pego esse conteúdo e falo para o certificado, olha, assina para mim. Aí ele vai e retorna um código que ele gerou através do conteúdo desse arquivo que eu passei para ele. Por que isso? Porque quando eu faço esse processo, esse código que ele me gera, ele é único e específico para aquele conteúdo. Então, se eu mudar qualquer coisa nesse arquivinho aqui, isso invalida a minha assinatura. Aquele código que ele me gerou já não é mais válido. Então, isso garante que quando eu assinei aquele documento, ou seja, aquela nota fiscal, ela estava daquele jeito que eu passei para o certificado. Então, se alguém posteriormente mudar alguma coisa nesse arquivo, isso invalida a assinatura e logo aquele conteúdo perde validade. Então, é por isso que o certificado, na hora de assinar documento, ele tem valor jurídico e fiscal. E quando uma prefeitura pede para você enviar as notas por XML, geralmente o que tem valor jurídico e fiscal, como o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, é o XML, justamente devido a isso. Porque se eu mudar alguma coisa, a prefeitura vai ter como saber que alguma coisa foi alterada, porque a assinatura já não vai estar válida mais, entendeu? Mas é isso. Basicamente, você tem três tipos de certificados. Você tem um certificado A3, que é um desse aqui, né, que é basicamente esse aqui é um token. Então é um dispositivo físico que eu tenho que colocar na minha máquina, tipo um pendrive, mas é claro que eu não posso colocar arquivo dentro dele, tá? Então esse é o A3 em pendrive e um tokenzinho. E tem o leitor de cartão, que é basicamente a mesma coisa. E tem o certificado A1, que é o contido em arquivo que o Enotas, por exemplo, usa. E aí algumas pessoas podem dizer, mas o A3 é mais seguro e tudo mais. Bom, se trata de um dispositivo físico, né? Então eu tenho que ficar andando com ele para lá e para cá, onde que eu for, eu vou precisar dele, eu tenho que ter ele nas minhas coisas, né? Porque eu tenho que plugar ele fisicamente dentro da máquina que eu for usar para comunicar com a prefeitura ou qualquer outra coisa que eu precise usar o certificado. Então o A1 ele fica no computador instalado e aí você não precisa de mais nada, é só usar a senha lá e pronto. Agora o token realmente tem que ter essa coisa a mais de ficar andando com ele, né? Agora, a questão da segurança em si, por exemplo, vou te dar um exemplo do Enotas. O Enotas utiliza o A1 exclusivamente, então ele criptografa esse certificado e deixa ele dentro do sistema, dentro do banco de dados dele. Isso não é possível com o certificado A3, porque precisa do dispositivo físico, né? E aí você me fala, mas então é mais seguro. Só que olha para você ver, toda vez que eu for utilizar o certificado A3, eu preciso digitar senha. Então, se eu for delegar essa tarefa de emitir nota ou fazer qualquer outra coisa com o certificado para outra pessoa, essa outra pessoa precisa da senha. Então, toda vez que ela precisar de usar o certificado, ela vai usar essa senha. Ela vai, logicamente, saber essa senha. E com esse certificado, você pode fazer uma série de coisas, né? Não é só emitir notas. Pode até fechar, dar baixa numa empresa. Mas, enfim, esse é outro assunto.
No caso do Enotas, por exemplo, que só trabalha com A1, ele gerencia os usuários. Então, o seu usuário, a quem você delega essa tarefa de enviar notas, por exemplo, ela não precisa saber a senha do certificado. Você, como um administrador, você vai lá, insere o certificado, digita a senha, e aí, em seguida, nunca mais você precisa digitar essa senha. A pessoa que vai emitir as notas, ela só autentica com login e senha e pronto. Ela não tem acesso à senha do certificado em si, entendeu? Então, esse é um lado um pouco controverso da segurança em relação a isso. Bom, mas eu estou sendo um pouco simplista, mas basicamente é isso, tá? Então, o certificado te identifica na frente dos órgãos, perante os órgãos, assina documentos digitalmente, com valor jurídico e fiscal mesmo, e tem 3 tipos de token, A1, A3. Eu sugiro, se você for utilizar uma solução de emissão de nota fiscal automática, como o Enotas, por exemplo, o ideal o bom do A1 é que, como ele é contido dentro da base de dados do sistema, ele pode ser utilizado de forma automática. Ou seja, se deu algum problema no envio com a prefeitura, você não precisa ficar lá retentando enviar várias vezes. O próprio Enotas consegue, utilizando o seu certificado, de forma automática reenviar aquelas notas fiscais, sem você precisar ficar interagindo. Você pode até desligar a máquina e sair que o Enotas faz o trabalho para você. Entendeu? Então isso é um lado muito positivo do A1. No A3 isso não é possível porque o seu certificado precisa estar lá. Então sua máquina precisa estar lá, você precisa estar lá para digitar a senha e o seu token precisa estar conectado. Então a sua máquina você tem que ficar lá o tempo inteiro, basicamente. Mas então é isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. E se você achou isso interessante, clique em curtir ou não curtir se não ficou legal, para eu saber. E assina o canal, tem algum botão aqui em cima, ou está escrito Notas. É só clicar e assinar o canal para receber as próximas informações. Até a próxima, até logo.